TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio e dessa vez um episódio diferente. Episódio 300. Você imagina a minha alegria? Já passaram por aqui mais de 300 pessoas. Aliás, nossa convidada de hoje ela é a 303. Por quê? Porque logo cedo teve o número 300 e aí segue a vida. E a convidada de hoje, muito especial, Mariana Tenório. Muito bem-vinda, Mariana, ao nosso TheCast. Obrigado. Eu super agradeço o convite. Já admirava muito a Renata, sua esposa, e foi através dela que eu conheci o TheCast. E estou aqui para você também me ajudar a destravar um pouco. Oh, que bom, que bom. Mas Mariana Tenório, ela é especialista em soluções de marketing promocional. Então ela já lida com gente, lida com eventos, lida com negócios. É óbvio que o treino nas câmaras ele vai acontecendo, né, aos poucos. Mas Mariana, um prazer tê-la aqui. Nós vamos explorar o máximo aqui um pouco do teu conhecimento. E quando a gente fala em marketing promocional, e principalmente de eventos, a gente fala de uma dor que muita gente sente quando vai realizar um evento. Eu vou te dar um exemplo, o nosso aqui. Isso aqui é um ambiente público, né? Um ambiente aberto, é um evento pequeno, mas tem tantos detalhes que eu precisei atentar, que se eu tivesse o trabalho da Mariana Tenório, com certeza eu teria menos dor de cabeça. A minha primeira pergunta, a minha primeira observação é a seguinte: em que momento você despertou para atuar fazendo isso que você faz? O que te levou a você entender que isso faz sentido e que para você entregar às empresas? Pronto, eu vou te contar assim, 2 momentos. Boa. O primeiro, eu sempre, né, até como eu estava conversando com você, eu sou a 6ª filha. Sexta filha. Já vim ali para quebrar alguns paradigmas, né? Para que todo mundo fala, normalmente o caçula é o que vem para bagunçar tudo. Manda na casa. Exatamente. E assim, eu sempre gostei de ter uma independência. E comecei a trabalhar em eventos como recepcionista. Só que quando eu estava ali, eu pensava, isso aqui não está bom, poderia ser feito de outra forma. Ou aí trabalhava em credenciamento de evento, né, que era manual, entregar os crachás. Então eu já chegava, eu sempre tive uma memória visual muito boa. Então eu já olhava todos os crachás que estavam ali na minha letra, eu visualizava, eu conseguia decorar. Se chegasse lá, o Jaelson, eu já sabia onde estava o dele. E um dos eventos, que inclusive foi um que para mim foi um divisor de água, que foi, eu trabalhei como recepcionista, o Pajuçara Management. Tá. E ali eu estava olhando, pensando, né, quanto custa um palestrante desse? E olhava em torno, quantos patrocinadores tem? Quanto será que cada... E comecei a pensar nisso. E, coincidentemente, foi por conta desse evento que eu conheci o Fabiano. Na verdade, eu tinha conhecido antes, Fabiano, meu marido, eu tinha conhecido um pouco antes, e acabou que teve esse contato, porque ele trabalhava na época na TV Pajuçara, mas não me deu muito valor, não, na época. Então, esse foi foi uma das coisas que me fez, né, atentar para essa área. Né, trabalhar como recepcionista. E o segundo foi o Fabiano. O Fabiano já era dessa área, ele já trabalhava lá no marketing da TV. E quando foi em final de 2006, ele teve a proposta para assumir os eventos de lá da Pajuçara. Um detalhe, eu queria fazer questão de frisar. Fabiano, eu o conheci aqui, ele é o gestor de marketing do shopping, o Shopping Maceió, o Maceió Shopping, que está nos apoiando, que abriu as portas aqui do Destravo para essa gravação comemorativa, na pessoa do Robson Rodas. Eu tive o prazer de conhecer o Fabiano como gestor de marketing. E as coisas vão se desdobrando. E daqui a pouco, Mariana Tenório, que atua nessa área e que eu tenho muito interesse nesse assunto, obviamente que ela foi convidada por nós e aqui está. Então, para quem não conhece, e hoje esposo dela, que tem uma história interessante dos dois nesse mundo aí do marketing. Então, Mariana, você conheceu, foi um impulsionador para você entrar nessa área? Foi um impulsionador, porque até então, e ele me convidou para ser sócia dele nesse projeto, e eu dizia, eu não sei, eu não posso. Ele disse, você consegue, você tem tudo a ver. Então, assim, ele foi um grande culpado e incentivador. E no começo, né, eu tinha 23 anos, ele 26, nós éramos jovens, e deu aquele medo sobre empreender. Então, a gente passou 2 anos trabalhando em empresas de outras pessoas, até que em 2009 a gente resolveu, disse, não, agora está na hora da gente caminhar com as próprias pernas. E
quando foi que eu realmente... Então, eu sempre fui mais de bastidor ainda. Fabiano sempre teve mais à frente, ele tinha mais experiência, mas aí surgiu ele teve dengue. E a gente estava com 2 eventos grandes, e eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? Fabiano está doente, não pode participar. E esse momento foi um momento importante para eu acreditar mais em mim, que eu conseguiria. Então, ali eu comecei também a perder o medo de encarar sozinha esse desafio. Porque, assim, o que eu acredito sobre evento especificamente é um projeto de marketing, seja como ele for. Ele é uma empresa que ele tem data para fundar e ela tem uma data de encerramento. Perfeito. E um evento em si, como você falou, mesmo daqui, várias coisas, o dia que vai acontecer é hoje. Então, você não tem como ter o improviso e o improviso não ser. Você não tem um outro dia para corrigir. É verdade. É mais desafiante, não é? É interessante. E assim, todo mundo fala, o plano B, C, a gente tem que ter o plano B, C, D, mas a gente não pode contar, relaxar, não. Eu não vou atrás do plano A porque eu tenho o B, o C. E você pode ter o B ou o C, mas não pode perder a essência do que foi proposto. E às vezes eu falo, tem gente que diz, mas não vai dar, um fornecedor diz, não vai dar para entregar dessa forma. Eu não tenho essa opção, porque eu vendi para o cliente que vai ser assim. Entendi. Então a gente vai ter que dar um jeito de entregar o que foi vendido. Muito bom. Só para você entender, a essência do que a Mariana está aqui hoje tratando, que é uma dor que ela acontece sempre que você vai promover algum evento, seja o menor ou maior. Para quem está nos assistindo, por exemplo, você já fez alguma festinha na sua casa, um aniversário do filho de 15 anos, quanto maior for, né, mais compromisso acontece. A entrega da Mariana, ela está no universo aí já do mundo corporativo, né? Você, inclusive, a sua entrega, a sua empresa, você apresenta como soluções. Eu acho que a palavra soluções é bem cabível, né? De uma dor que alguém, quando vai promover um evento, termina tendo. Fala um pouco de como você entra em algum negócio. Por exemplo, eu quero realizar um evento de médio porte, e aí eu estou precisando de alguém que entenda, que seja comprometido e que venha me ajudar, que venha solucionar. Aí eu vou e contrato a Mariana. A Mariana chega com a sua empresa. Os primeiros passos, como é que você entende o que você tem que fazer ali naquele negócio? Tem uma coisa até que as pessoas precisam entender, que às vezes elas vêm com um conceito de cerimonial. Porque o cerimonial está ali para cuidar daquele momento, daquele rito. Então, às vezes, até uma empresa que faz casamento vai fazer um corporativo e surge algum trabalho para o cliente, alguma coisa, porque o trabalho dele é um pouco diferente. Então, assim, a gente estava até conversando aqui antes, um cliente chega para mim, eu quero fazer um evento, eu quero fazer uma ativação num evento de terceiro, então eu primeiro preciso ouvir, entender. Estudar bem o caso. E não só estudar, entender o que você quer, qual é o objetivo que você quer. Eu gosto de ir até o local também, porque às vezes a gente criar é a parte mais fácil. Entendi. Porque você pode criar e o céu é o limite. Papel aceita tudo. Ideias, tem gente que tem aí para vender num balde a 50 centavos uma ideia, não é? Agora, entre isso e você materializar, aí o papo é outro. E aí é onde entra o teu papel, é materializar essa ideia. E às vezes materializar uma ideia em uma semana. Em uma semana, caramba. É desafiante, né? Então, você também tem que pensar assim, que você tem que ter uma ideia que ela seja execuível. Perfeito. E que a ideia, às vezes o Fabiano falava muito comigo, você poda minhas ideias. Porque a ideia tem que ser também execuível do ponto de vista financeiro. É lindo eu criar uma coisa super, né, bem elaborado e o cliente não conseguir pagar por esse, ou ser muito oneroso, ou ser acima, tipo assim, o retorno que ele vai ter é muito menor do que o investimento que ele fez. Perfeito. Então, assim, para mim, o que eu falo o meu trabalho foi 100%, ele foi eficaz a partir do momento que dá resultado, que eu curei a sua dor, que ele deu resultado, que não sobrou trabalho para você. Então, assim, aí eu estou satisfeita. Às vezes, tem cliente que chega,
E aí, o que você achou? Você gostou? E eu falo, se a pergunta eu devolvo a você. O que você achou? Gostou? Perfeito, Você está perfeito, satisfeito? perfeito. Muito bom. Eu acho que isso é muito interessante, Mariana, porque em qualquer evento são muitos detalhes. Como você até deu um exemplo, o cerimonial é uma parte do evento, é um item, mas quando você vai ali pegar, sei lá, desde a segurança, desde o estudo da localização, eu quero fazer um evento que o evento requer, por exemplo, os movimentos internos. Se for num ambiente fixo, rígido, que as cadeiras sejam fixadas, por exemplo, já não pode. Então, existe, Mariana, já um checklist para isso, no seu caso aí, partindo do ponto de vista técnico, quando você pega um evento que você vai fazer a anamnese, o diagnóstico, você tem tipo assim, item por item que você vai analisando aí, ali, ou você usa mais o seu feeling? Então, cada evento ele tem sua particularidade. Então, assim, não dá para a gente seguir. Existe o básico, que a gente tem que ter, o evento tem que ter isso, aquilo, tem que fazer mais assim. Por exemplo, tem um evento que a gente vai fazer que o cliente queria uma forma de acesso diferente. Então, assim, eu fui lá, fui olhar o local, mas mais importante do que eu também é a pessoa que executa, que vai executar aquele trabalho, ir lá, olhar, saber se o que eu pensei, o que eu planejei, o que no meu checklist vai funcionar para ele também. E porque é importante que todo mundo, e assim, todo mundo ali saiba todos os passos do evento. Porque qualquer um vai saber resolver Entendi. o problema. Então, checklist básico tem, né? Cada evento a gente monta um cronograma do que tem que acontecer. E assim, por exemplo, o tapete teve que chegar antes da mesa, tem que ser colocado. Então, assim, até esse passo a passo essa sequência de coisas. Porque se o tapete atrasa, ele vai atrasar isso. Se o tapete não chegar, né? Então, até essa sequência, até às vezes quando eu falo para o fornecedor, você tem que chegar a tal horário, tal dia, tal horário. Eu chutei. Não, é porque existe uma sequência de coisas que tem que acontecer para o final ficar tudo pronto. Ô Mariana, eu penso que é uma responsabilidade muito grande, né? Você imagine, vamos lá, falar de um evento que você montou todo e no meio tem ali uma engrenagem que ela faltou. Vamos lá. O fotógrafo ou o filmmaker, que é um negócio que para a gente hoje é muito importante. Aí aconteceu. Como é que você encara isso, esse peso da responsabilidade? Já aconteceu nessa sua trajetória alguma coisa inusitada que lhe deixou muito mal ou que você precisou remediar e tal nessa jornada de eventos? Me fala como é isso para você, se já aconteceu. Eu vou contar duas situações que, inclusive, foi do mesmo, na mesma edição, no mesmo ano, mas foram duas lições que eu aprendi no mesmo evento. Primeiro, você me perguntou se eu era perfeccionista. Eu vou perguntar de novo. Eu não me considerava perfeccionista, mas depois desse longo dos anos, eu percebi que eu sou muito perfeccionista. Ou pelo menos precisa ser. Preciso ser. E o que aconteceu? Eu tinha então tudo planejado, como ia ser. Então, tinha um bendito banner que vinha do teto ali do centro de convenções e tal. E esse banner, o evento tinha 3 dias, não foi instalado no primeiro dia. E foi a primeira vez que isso tinha acontecido comigo, de não conseguir entregar 100% pronto aquilo. Só que era uma coisa que não impactava no todo. Era apenas um banner. Que se ele estando ali ou não impactava no resultado. E eu sentei e chorei. E porque aquele banner não tinha dado tempo de ser instalado. Porque a coisa que eu acho péssima é convidado chegar e você ter uma pessoa numa escada. É verdade, eu também acho. Tem que estar. Não pode aparentar nada de que não está pronto. E uma amiga chegou que já trabalhava, era professora de publicidade, já trabalhava nesse ramo há muito tempo. Ela fez o que foi que aconteceu e eu falando. Aí ela disse: se você não tivesse me contado, eu não saberia que estava faltando. Nem precisava esse ter banner. chorado. Nem precisava ter Aí chorado. ela fez o que está às vezes planejado na sua cabeça, nem todo mundo sabe. Então você está gerando uma frustração de algo que não impactou. Ninguém sabe que ia ter esse banner. Se amanhã ele for colocado, ninguém vai perceber. Perfeito. Então, essa foi a primeira lição também, que às vezes tem coisas que estavam planejadas na nossa cabeça e que
pode não ter acontecido e não vai fazer diferença no resultado. E a segunda, uma coisa inusitada, né? A segunda, a gente aprendeu, diante dessa programação, ter o plano B engatilhado. Não sei se você lembra, teve umas erupções de vulcão no Chile. Sim. E isso fechou o aeroporto de São Paulo. E o palestrante desse evento de abertura, era um executivo da IBM, ele vinha para o São Paulo. E ele ligou para mim. Na época, a gente tinha uma parceria que era a TAM, a gente tinha uma parceria com eles localmente. E ele me ligou e disse: eu estou aqui no aeroporto, não estão me dando previsão de quando eu vou entrar no avião. E se eu não entrar no avião daqui a meia hora, eu vou embora e não vou voltar. Você dê um jeito, porque eu sei que os donos da empresa têm jatinho. Eu expliquei para ele. Caramba, os donos... o cara é bom. Eu disse, olha, o que eu respondi para ele, eu vou tentar, vou fazer o máximo, mas os donos da empresa têm jatinho, mas o jatinho é deles, não é da empresa. Lógico. Então, eu não posso acionar esse jatinho porque o dono tem um jatinho, até porque existe um custo desse jatinho. E ele precisava ser uma estrela muito, né, assim, sei lá quem. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para todo mundo que eu podia, que eu conhecia, que eu tinha. Então, assim, você falou do checklist. Então, assim, uma coisa que a gente sempre teve, um caderninho de contato do evento nas mãos de todo mundo. Então, qualquer pessoa saberia quem acionar. Então, liguei para um, para outro, e assim foi. E, de repente, ele me liga e disse, olha, eu não sei o que você fez, mas eu estou sentado dentro da aeronave. Caramba! Mas aí qual foi também a lição? A gente já tinha um palestrante do outro dia em Maceió. Então, a gente conseguiu alterar essa grade, a gente fez isso, comunicou os participantes, que realmente foi uma coisa que foge do nosso controle, porque foi uma questão de natureza, mas... eu poderia só ter dito não tenho o que fazer. Agora eu fiquei curioso, Mariana. O que foi que você fez para ele estar no avião? Bem, se foi coincidência ou não, eu liguei para todas as pessoas, inclusive, como eu tinha esse parceiro e eu tinha... Então, aí a gente vai para outra coisa importante, que é a gente estabelecer conexões. Então, eu tinha uma boa relação com esse parceiro aqui, e uma relação de respeito, de profissionalismo, e ele também me ajudou com os contatos que ele tinha na empresa em São Paulo, né, com a TAM, com a direção da TAM. Então, eu não acredito assim, que o avião decolou só por isso. Mas, assim, o que ele estava, que é outra coisa importante, o que ele estava questionando é que não dava uma satisfação. Então, Entendi. É outra coisa que é importante, né? Que Se tem a gente que dar vê satisfação. o feedback. Eu vou fazer um registro aqui, baseado no que você colocou, do banner, que a sua amiga disse que se você não tivesse dito, ninguém perceberia. Por exemplo, nesse episódio aqui, desse estúdio móvel, está previsto plantas. E eu esqueci, muita correria, a Renata também, aquela correria, quando foi hoje de manhã, na madrugada, eu disse, caramba, cadê as plantas? Só que ninguém sabe, né? Então, eu estou dizendo porque eu estou fazendo só esse registro. De que tem coisas também que, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente é quem passa recibo. A gente é quem mostra o nosso ponto fraco. Né? Porque, não obstante não ter as plantas, mas está legal, está passando, de boa. Óbvio, se tivesse, era até melhor. Mas, então, tem coisas também que a gente precisa ter um pouquinho, né, servir de lição para a próxima, não é? Para que a pessoa, na próxima, tenha esses cuidados. O que aconteceu com você? Eu mudei de fornecedor. Mudou de fornecedor. Tá vendo aí? Então, assim, todo esse cuidado, né? Então, serve, mas também não é interessante você se entregar, né? E aí, quando eu perguntei a você se você era perfeccionista, era exatamente nessa direção. Porque tem pessoas que é perfeccionista e que termina sofrendo, sendo uma sofredora. Você não tem cara de sofredora, você tem cara de feliz, né? De bem resolvida. Mas o perfeccionismo para você ajuda ou atrapalha? Ele ajuda, porque aquilo que a gente estava conversando, eu entrego, não tem essa opção. Eu não consegui, por exemplo, a gente tinha um evento recente, a gente tinha combinado, o cliente ele queria a estação de bebida de um jeito, chegou lá no local, tentaram de tudo, o fornecedor não dava uma solução, que aí eu também, abrindo um parêntese,
a gente não sabe se é uma habilidade nata ou se ela foi adquirida. O poder de resolver, de pensar rápido para resolver. Que o perfeccionismo também ajuda nisso. Então, o carrinho não entrava no lugar de jeito nenhum, tentou de todas as formas, tentou desmontar, só que o fornecedor não dava uma solução. Aí eu lembrei, eu disse, já sei, liguei, está aqui, vai lá, eu só não tenho como ir buscar. Ele disse, não, a gente vai, busca. Foi resolvido, não foi o carrinho que tinha, mas estava lá do jeito que o cliente queria. Entendi. Então, assim, estava bonito do mesmo jeito, né? A altura do evento. Então, são duas coisas que eu acho que não faz... Você falou do sofrer. É você ser perfeccionista, você ser observador, mas você ter capacidade de resolver o problema. Penso que isso, como você bem colocou, mais ajuda porque você termina se antecipando e o problema não acontecendo. É isso? Ô Mariana, falando um pouquinho de eventos em si. A promoção de eventos no Brasil, no Nordeste, em Alagoas... você vê, tem acontecido muito, tem mercado. Como é que tem sido isso, por exemplo, em Alagoas? Existe uma tendência de melhoras, de crescimentos e tal. Como é esse mercado da promoção de eventos corporativos? A gente vinha, né, antes da pandemia, no mercado exponencial de muitos eventos que as pessoas entenderam como uma forma de se relacionar com o cliente, de se aproximar daquele cliente que talvez ele não conversasse com esse cliente em outros tipos de veículos, né? Ele não conseguiria se comunicar. Então, a gente vinha no exponencial e veio a pandemia. E quando começou a se falar da Covid, eu estava em São Paulo. E eu virei para o Fabiano e disse, com perdão da palavra, disse, ferrou. Entendi. Porque o primeiro setor que vai parar e o último, eu percebi logo isso, e o último que vai voltar é a gente. Aí se falou, porque agora a tecnologia, o evento híbrido vai mudar, o evento online. Não, por quê? Nada se compara a isso aqui que a gente está tendo. Por mais que nada se compara. Por mais que vai ser transmitido, as pessoas vão ver, você vai ter um conteúdo ali registrado para a eternidade, mas esse contato que a gente está tendo aqui não tem preço. Se eu tivesse conversando com você através de uma câmera, a gente não tinha essa mesma conexão. Então, a mesma coisa para o evento. Por mais que você tivesse... Mas o que começou? As pessoas começaram a perceber. Tudo naquele começo da pandemia era uma novidade, mas começou todo mundo a ficar cansado daquilo. Sim. Às vezes, a gente estava numa reunião ou assistindo uma coisa, mas começava a ir para a cozinha, ia cozinhar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Certeza. Você não focava. Né? Você não conseguia. O seu poder de concentração não é a mesma coisa de você estar ali naquele momento. Então, assim, as coisas foram melhorando. Então, a gente está novamente numa ascensão. Mas, volto a dizer, existe mercado para quem se compromete no que faz. Boa. Isso é importante saber, porque, assim... Principalmente no caso corporativo. As empresas, você hoje promove, ou se for necessário, promove algum evento ou algum trabalho nessa direção para a pessoa física ou especialmente para as pessoas Eu hoje jurídicas? Trabalho apenas para pessoas jurídicas. Já fiz alguns trabalhos para pessoas físicas. Trabalho, às vezes, o jurídico, não necessariamente a empresa, a corporação, mas um profissional, um autônomo, ele se torna um corporativo, né? Porque ele tem também algo para vender, ele tem algo para se relacionar. O físico que a gente fala, assim, um pouco essa diferença, são eventos sociais, como casamento, aniversário. Então, esse tipo de evento, realmente, eu decidi não fazer, até porque ele exige, por mais que fazer, às vezes tem gente que casa e diz, vou começar a fazer evento, porque aprendi a fazer tudo. Mas não é a mesma coisa. Não. Então, assim, eu não vou saber fazer um casamento com a mesma maestria do que uma empresa que é especializada nisso. Sim. E eu acredito que quando a gente foca em um determinado produto, a gente se torna uma referência nele. Boa. E assim, como diz o ditado, o velho ditado, é cada macaco no seu galho. Boa. É o que chama de posicionamento. O que você está falando tem todo sentido.
Porque o mercado, ele é muito amplo. É igualmente você faz medicina e você pode até ser clínico geral, mas o posicionamento é aquele. Você, como clínico geral, não pode atuar, por exemplo, como ortopedista. Porque tem aquele. Então, assim, no geral, você se posicionou para ser em eventos corporativos. Existe uma classificação, ou você poderia classificar, tipo assim, quando é que um evento ele é médio e quando é que um evento é grande? Você considera um grande evento a partir de que momento? A partir de que tamanho? Seria o investimento? Seria o tamanho? Seria... O que é um evento pequeno e um evento grande? Existe assim, né? Muita gente classifica o porte pela quantidade de pessoas que irão frequentar esse evento. Certo. Eu não classificaria jamais o porte pelo investimento, porque às vezes a gente tem eventos pequenos, certo, que custam muito mais caros, tipo um evento para 50 pessoas que pode custar muito mais, o investimento ser muito maior do que um evento para 1000. Sim, sim. Tudo depende do que está agregado ali. Então, a gente pode classificar o porte pela quantidade de pessoas envolvidas, certo, como também o porte pela quantidade de serviços que a gente tem agregado. Quanto ele vai ter de fornecedor para realizar aquele evento. Perfeito. Mas a gente pode... a melhor forma seria pela quantidade de pessoas envolvidas. Tecnologia. Redes sociais, o digital, isso, no geral, tem te ajudado a promover os eventos? Esse item tem te ajudado? O digital, assim, quanto negócio, ele é super importante, porque ele dá uma visibilidade, um alcance para você, né? A gente fala, ele virou o que a gente chamava do boca a boca, então a gente consegue ter um portfólio ali. Em relação ao evento, a gente volta a falar do assunto do cada macaco no seu galho. Eu gosto muito de trabalhar em parcerias. Então, assim, até eu estava contando aqui nos bastidores, às vezes o cliente tem uma dor e não necessariamente a dor dele é só resolvida com o meu trabalho. Ele pode ter várias outras questões. Então, a gente consegue dar esse norte e direcionar. Foi o que você falou do clínico geral, né? Ele tem um conhecimento amplo da situação, mas ele vai direcionar para aquela especialidade. Então, o digital, ele é super importante, porque ele cria, e vice-versa. Tanto eu complemento aquele trabalho do digital, como o digital complementa o meu trabalho. Boa. Mariana, eu penso que esse seu trabalho, ele tende a ser mais absorvido, no sentido de ter uma pessoa preparada, porque se você observar, tem muita gente que se mete até, né? Por exemplo, fez uma festa uma vez e tal, e já acha que já sabe, e que nem sempre sabe, né? Para você se apresentar, para as pessoas reconhecerem oficialmente, você usa que ferramenta para que as pessoas entendam que a sua empresa ela tem o perfil adequado de solucionar o problema? Acho que o primeiro ponto realmente é apresentar a minha empresa. E hoje eu posso falar, né, pelas imagens que falam por si só, sim, pelos cases, pelos eventos já realizados, né? Afinal, são 15 anos aí de estrada. A gente mostrar exemplos práticos do que já foi resolvido, soluções, mostrar algumas. E realmente é você ter propriedade, autoridade no que você está falando. A gente consegue perceber, eu acho, você consegue perceber, eu acho, quando você tem algum contato, se a pessoa é segura no que está falando ou não é. Então, um dos pontos é esse, o boca a boca. Então, assim, fazer um trabalho, uma entrega de qualidade. Então, eu tenho cliente que eles sempre faziam os eventos internamente, faziam as ações internamente, eles mesmos cuidavam. E, numa oportunidade, um parceiro, uma agência de publicidade, me indicou, disse, eu acho importante que vocês têm uma empresa para organizar, tal. E eu fui, conversei com ela, e ela só chegou, o evento estava marcado de 8 horas da manhã, ela chegou 8 horas da manhã, tudo, e depois disso ela falou, depois dessa minha experiência, eu não faço mais por conta própria e não abro mão de fazer com você, porque ela fez, eu não me preocupei com nada. E se tem um negócio que pesa
para quem realiza eventos é os detalhes dessa preocupação. Eu falo, por exemplo, eu como play, como apresentador, já fiz. Então, tu imagina que a gente, estando preocupado com o detalhe, a gente termina perdendo meio que o nexo, porque você está preocupado com a cadeira, com a capa preta que vai chegar, com o tapete, como você... Tendo alguém que tem essa experiência, que tem esse conhecimento, é um alívio que não tem preço, não é isso? E no começo, assim, lógico, né? Você perguntou, no começo não foi o mais fácil. A gente começa com um trabalho que ele é mais feijão com arroz, dessa parte promocional, que chegou um tempo por uma escolha que eu acho que é importante também, uma escolha de posicionamento de vida. Eu disse, esse trabalho eu não quero mais fazer, eu fui deixando, mas é um trabalho que foi muito importante para abrir portas, né? Foi um tipo de ação que era muito importante para abrir portas, para a gente passar a conhecer. Então, assim, a gente falou do destravar. Eu me considero uma pessoa muito tímida, uma pessoa introvertida. Era. Eu me considero assim, me considerava. E para ir atrás do que eu queria, eu precisei quebrar algumas coisas. Eu precisei perder a vergonha de ligar, ouvir um não. De perceber que a pessoa deu... Então, assim, mas a gente tem que meter a cara. Esperar, meter a cara. Muito bom. Lição de superação. O papo tá gostoso. Eu quero te convidar para você depois conhecer o nosso estúdio e a gente detalhar mais ainda esse tema, porque eu tenho muito interesse. É um tema que diz respeito, inclusive, ao nosso DNA, ao nosso negócio. E eu quero, Mariana, te agradecer pela presença, mas eu quero deixar com você ainda a palavra para você fazer as suas considerações, dizer algo, de repente, que deixei de falar e seus agradecimentos. Primeiro, eu agradeço a vocês pelo convite. Foi muito importante para que eu possa ajudar a divulgar um pouco esse meu trabalho, que eu possa ter um alcance maior. E a minha consideração final é que, você falou, voltando para o perfeccionismo, eu sempre me julguei que tudo que eu fazia, até um macaco fazia. E não é assim. Então, acho importante essa valorização. Depois que você começa como profissional a entender o seu valor, faz toda a diferença. Então, inclusive, para a gente, a partir do momento que a gente se valoriza e a gente entende a importância do nosso trabalho, o valor não é só pessoal, né? Sim. O valor também se torna financeiro. O nosso retorno financeiro é muito maior. Quando a gente entende que nem todo mundo faz o que a gente faz. Muito bom. Ou seja, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Essa lição aí você fechou com chave de ouro. Hoje você se valoriza muito mais e sabe a importância e o seu papel. Não é isso? Exatamente. Mariana, eu quero te agradecer. Muito boa a sua participação, o seu trabalho, a simpatia. Tenho certeza que você vai longe ainda, né, com esse trabalho. E a Destrava vai estar sempre de portas abertas. Esse é o episódio 300 de outros que virão ainda, certo? Então é uma série especial. Só terminando, baseado no que você aqui colocou, olha só, o trabalho seu como é importante. Eu ontem, quando estava montando aqui, aí a máquina apresentou um pequeno problema. E o técnico até disse, olha, essa máquina ela pode amanhã dar problema. Eu disse, nada. Dito e feito. Quando foi depois do terceiro episódio, ela travou aqui. Por isso que eu atrasei também a sequência. Mas assim, olha o detalhe. Tem coisas que, se você não atentar para o detalhe, aí tem a história da lei de Murphy, né? Se alguma coisa tiver de dar errado, vai dar. Então, atente para os detalhes, né? Se tiver de trocar, faz o que deve ser feito, faz o certo, que aí a tendência é que a coisa feche, né, direitinho. Porque mesmo programando tudo, né, Mariana, no final ainda sai alguma coisinha fora do lugar? Sai. Né? Mas muito menos, né? Muito menos. Muito menos. E assim, não é para sair. Não é para sair. Gostei do que eu vi. De fato, ela é perfeccionista. Obrigada. E sucesso, né? Que tenham mais 300, 600, 900. Que bênção, que bênção. Que esse número 3 traga muita sorte para vocês. Muito bom. Agradecendo a Mariana, agradecendo a você que nos segue, a você que está aqui presente, a você que vai assistir depois, dizendo que esse episódio 300 é apenas um momento, registrando um momento importante da nossa história. Mariana, muito obrigado. Até a próxima. Também, até a Aprove próxima. Deus. Um abraço!